Pessoal, já dei start na gravação da web aula ao vivo de hoje, tá? Estamos na segunda e última aula, né, de comunicação oral escrita. Eu vi que muitos já enviaram a atividade, tá? Já corrigi, inclusive, tá? Não esqueçam de enviar. Antes da gente iniciar aqui a aula propriamente dito, eu dar mais alguns informes, eu vou passar o vídeo aqui. Geralmente eu gosto de passar no nas aulas iniciais do curso, né, sobre como que a gente, né, no ambiente aí virtual, né, no ambiente aí de EAD, né, como que a gente deve se comportar nesse ambiente. Já estou incluindo o som, tá? Aí a gente vai começar depois do informe aqui do Senai. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Pessoal, deixa eu compartilhar a tela aqui. Então, eu vi aqui, né, que a Lira já postou aqui o material extra, tá? De referência sobre os 5 relatórios, tá? Aí depois, se tiver alguma dúvida, não tô lembrando, dê uma conferida novamente na aula passada aí, né? Nos pontos principais ali onde você está com dúvida e confere aqui, ó. Só você entrar nessa pasta aqui, ó, e vai estar o exemplo de aplicação, né? Como que o relatório deve ser para ajudar vocês a concluir a tarefa. Então, o recado, já postei o momento presencial que vocês tiveram semana passada, tá? Já coloquei as notas lá. Inclusive, já tem acho que 2 pessoas que já atingiu já fez todas as atividades, né? Já atingiu a nota já para passar na disciplina. Aí, o que que eu fiz aqui? Nessa primeira aula, eu já falei logo da atividade descritiva que eu julgo que seria a mais difícil para vocês, tá? Já mandei logo, né? Porque aí ia ficar mais fácil, já que nós só tínhamos 2 dias, né, previstos, né? Eu coloquei dia 27, tá? Mas eu errei, que é dia 24 aqui. Que eu pedi para a Lira colocar o selo aqui, mas depois eu corrijo, tá? É que eu coloquei 27 é a aula presencial de vocês. 24 que é o EAD aqui. Mas depois eu peço para ela corrigir aqui na hora de postar. Daí ficou faltando só o Fórum 1 e o Fórum 2. O Fórum 1 e o Fórum 2, eles são assim mais, vamos dizer assim, mais livres, né? Eu até já me adiantando, eu corrigi já de muitos aqui que enviaram já nos 2 fóruns. Eu vi que muitos já fizeram o questionário, ó, já tem 27 tentativas aqui, né? Então já
pessoal vocês já estão fazendo. É, do envio também. O Fórum 1, eu corrigi, ó, inclusive é o Luan postou agora há pouco aí. É, aí, para ajudar vocês, eu fiz um resumo do que geralmente eu falo nessa aula aqui, né? Mas como a aula é uma só, e talvez eu vou comentar, vamos dizer assim, sobre cada uma dos fóruns, aí eu vou começar primeiro pelo questionário, tá? A gente vai fazer uma análise rápida aqui do questionário. E daí, para ajudar vocês, eu já compilei, fiz um resumo, postei aqui, ó. Depois vocês dêem uma olhada, tá? Mas eu vou falar disso hoje aqui, né? Fiz um resumo aqui, postei para vocês. Vocês podem ir fazendo aí a atividade. Tanto do Fórum 1, eu deixei aqui um texto aqui, resumindo o que eu vou falar, porque geralmente eu falo nessa aula, né? E também lá no Fórum 2, daqui a pouco a gente volta neles aqui, né? Só para lembrar vocês. Aí no Fórum 2 também já postei, isso que eu fiz foi hoje. Aí já corrigi, tá? Corrigi de alguns. Postei também esse resumo aqui. Eu tenho até uma dica de leitura, acho que eu até falei dela semana passada, já até deixei aberta aqui para eu não esquecer, né? Então, um professor que uma vez eu dando a aula, ele falou: Uai, você virou o Pablo Marçal agora, dando dica de livro? Eu falei: só faltou a Ferrari, né? Mas estamos rumo à Ferrari aí. E aí, eu vou hoje, vou falar do questionário, tá? Vou analisar aqui o questionário, abrir aqui. Eu peguei pontos da apostila de vocês, né? Lembrando, pessoal, professor, onde que ela tá mesmo? Você vem aqui em conteúdo do curso e aí tem aqui, ó, SCORM. SCORM é aquele conteúdo. Lembra que a Lira mostrou lá no presencial? É como se fosse uma apresentação, né, em PowerPoint falando sobre os conceitos, até vídeos em animada que tem. Em todos os cursos são assim. Inclusive, alguns deles têm até atividade interativa. Ela não vale ponto, mas ela vale o quê? Vale conhecimento para você entender o conteúdo. Todas as 16 UCs aqui do curso de eletrotécnica tem esse SCORM, que é esse, o pessoal chama de autoinstrucional, né? É tipo um PowerPoint aqui. Tem muito professor que até segue ele nas aulas, né? Mas eu prefiro colocar um conteúdo a mais, né? Porque esse daqui você já pode seguir ele. E o livro, relembrando, alguns me perguntaram, ó, o livro didático, ele está aqui nesse link, ó. Até uma dica, vocês podem fazer o seguinte, ó. Vocês vêm aqui, ó, clica com o direito do mouse, ó, duplica, né? Porque aí, ó, vocês vão ter ao mesmo tempo acesso ao livro e a página aqui do curso. Inclusive, você pode até pegar aqui, ó, e colocar paralelo. Hoje em dia, com essa, como se diz, os novos tempos aí, sempre eu estudo, eu faço um outro curso, né? Eu sempre estudo com a tela, eu uso o notebook, mas eu uso uma tela extra. Daí eu sempre coloco a plataforma aqui, né, da faculdade aqui e coloco o conteúdo digital que ela disponibiliza, né? Tem biblioteca virtual, né? No caso aqui a biblioteca do próprio Senai, né? E aí eu sempre vou acessando o conteúdo, vou lendo aqui, tirando dúvida, e eu consigo ao mesmo tempo, né, na mesma tela ver o conteúdo e olhar a plataforma, né, e fazendo os exercícios. É uma dica interessante aqui. Inclusive, eu trabalhei no escritório que tinha um pessoal lá da advocacia, né, porque a gente fazia análise de processo trabalhista. Eu sou engenheiro de segurança também, pessoal,
né? Sou engenheiro elétrico, minha formação, acho que eu falei na aula passada, né? Minha formação é engenharia elétrica e engenharia de segurança do trabalho. Aí eu aprendi com os advogados lá, eles colocam uma tela e vira ela ao contrário, assim, né? Ela fica igual uma folha de papel. Aí eles usam a tela em linha reta, né? Como se fosse uma folha, principalmente para ler processo. Os processos trabalhistas, antigamente, a gente tinha que ir lá na vara do trabalho e pegar a peça, pedir para fazer uma cópia, né, uma cópia física, e daí a gente saía com aquele calhamaço de folha lá para ler, né, para fazer um resumo do processo trabalhista, e daí você pode pegar hoje em dia, pelo menos a vara do trabalho é tudo digital, né, tudo digitalizado, não tem mais a necessidade. Aí o pessoal já pega o processo, às vezes o processo já é digital, né? E aí coloca numa tela, vira aqui, né? E você consegue ler ele todinho, né? Nessa tela extra, por exemplo. Essa aqui é uma outra dica. Agora eu vou lá, vamos fazer o seguinte, vamos analisar. Se não me falha a memória, são 10 questões, 10 questões mesmo aqui, ó. Do questionário. Aí essa parte é mais técnica mesmo, de redação mesmo, né? Tem a ver com redação, tem a ver com português, né? Mas ela é fundamental para a gente. Eu vou abrir aqui, eu fiz aqui uma apresentação para vocês. Deixa eu só compartilhar ela aqui. Aí eu tenho que abrir o PowerPoint primeiro para compartilhar. Tá carregando aqui, deixa eu ver. Vocês estão vendo aí, então, né? Então, pessoal, eu compilei aqui as 10 questões lá do questionário. Lembra que eu mostrei? Até a Lira também mostrou lá, né? Lembrando que você tem que focar na informação, como se diz, na resposta, não na letra lá, porque geralmente a letra ela muda. Todo curso EAD, quando é questionário, né? Que chamam de formulário, na verdade, né? Eles têm até no próprio. Não sei se vocês já assistiram aula, eu já dei aula já lá no Instituto Federal, usando aquele Google Sala de Aula. Algum de vocês já utilizou o Google Sala de Aula? Aí no Google Sala de Aula, nos produtos dele, você monta a própria sala dentro do ambiente Google, acho que chama Google One, né? Aí eu tenho até acho que é 2 tera lá e tal. E depois eu descobri que, como na qualidade de professor, eu tenho também, eu pago esse conteúdo à toa, né? Mas como eu já pago e eu tenho outras, né, acesso àquele Gemini, né, essas coisas aí fica muito mais vantagem. Aí eu descobri que na qualidade de professor eu tenho direito. Aí eu parei de pagar o Gemini, eu pago o GPT e tenho gratuito o Gemini. Muito bom, viu? Depois, dependendo da disciplina aqui, eu vou mostrar para vocês como que vocês podem utilizar uma ferramenta, até o gratuito do Google, não sei se vocês já ouviram falar, o Notebook LM. Tem o Notebook LM, ele é muito bom, né? Você consegue fazer resumo de estudo, interessante, viu? Pois eu mostro para vocês como é que faz. Então, lá no questionário são 10 questões. Deixa eu- E daí, pessoal, eu copiei do jeito que eu extraí lá da página, tá? Aí tá a ABC aqui, essas alternativas, mas pode ser que quando você acessar, a sua seja, por exemplo, a D, tá?
Então, o próprio sistema do AVA, né, do Moodle que chamam, né, que é a programação, o front-end ali, né, ele já tem essa ferramenta que ele deixa as respostas tudo aleatória. Isso acontece também lá no do Google. Aí nem sempre não foque na letra, foque na resposta, viu? Nem sempre a letra aqui vai ser a mesma do que apareceu para o meu aqui, tá? Eu é porque quando eu criei essa apresentação para vocês, eu abri, né? Copiei, né, a sequência que tinha lá, né, e fui fazendo a pesquisa no livro, analisando e respondendo, tá? Mas aí, necessariamente a letra A minha não vai ser igual à letra A de vocês, tá? Então, qual o conceito de comunicação? Inclusive, né, aproveitar para fazer eu acho que eu até falei na aula passada, é, tem duas recomendações que eu vou fazer para vocês. Ah, professor, vou precisar desse livro para eu continuar no curso? Não, necessariamente não. Mas é uma orientação até para a vida de vocês. É, e a questão aqui de comunicar, né? Aqui, igual está falando aqui, alternativa A. O que que é comunicação, né? Estabelecer contatos através de informações verbais e não verbais. Ó, interessante. Independe, né? Ou seja, de fala ou escrita, talvez, vamos ver. É o uso das palavras de forma verbal. Pode ser, é o processo que adota palavras de outros idiomas? Não necessariamente. Então, eu peguei um conceito lá do livro, né, do livro de vocês, ó. O livro ele define comunicação, né, como o processo de transmitir e receber mensagens, né? Então, inclusive, tem uma disciplina lá da elétrica que a gente fala lá sobre comunicação, protocolo de rede, né? Tem hora que você acha que você está até fazendo engenharia da computação. E daí tem os protocolos, né? Por exemplo, para a gente conversar pela internet, tem um protocolo TCP/IP, tem uma linguagem que chama, não é nem linguagem de programação, né? É uma linguagem de referência, que é o HTTP, né? O hipertexto terminal, né? Ela é uma linguagem dinâmica, através de texto, o próprio nome já diz, né? E aí você envia mensagens e recebe mensagens. Então a gente se comunicar, né? Igual eu tô aqui, tô comunicando através de palavras, mostrando imagens, né? No caso, a pesquisa que eu peguei lá do livro de vocês, né? Então, basicamente você transmite, é igual acontece quando você está falando por exemplo, pelo celular, né? Você tem o emissor, né? E o emissor e o receptor da mensagem, né? Às vezes é você que liga para o seu colega, você está emitindo, né, ou transmitindo e o seu colega está recebendo. Então, o seu celular está enviando um sinal para a torre de celular. A torre de celular, a todo momento, ela está transmitindo um sinal que é chamado de omnidirecional. E esse sinal aí, né, o canal aí, né, esse sinal ele está sendo transportado lá para a estação rádio base. E a estação rádio base, através de um protocolo, ela encontra, né, pode ser que se você está em. Aí depende, né? Se você está indo pela rede de celular, ele tem um protocolo diferente. Agora, se você está utilizando um aplicativo, que o comum atualmente é o WhatsApp, né? Antes do WhatsApp, tinha um tal de Viber, né? Não sei se algum de vocês já utilizaram. E basicamente ele era a mesma coisa do WhatsApp. Na verdade, o WhatsApp é que se inspirou nesse Viber, né? Aí o Viber pegou todas as ferramentas, né? Aí dava para você fazer ligação. Inclusive, quem tem telefone fixo hoje em dia, né? Na verdade, está conversando pela internet, né? Que hoje em dia
a gente conversa por VoIP, né? Igual essa transmissão que a gente está tendo aqui no Teams, né? É o voz sobre IP, né? Do mesmo jeito, você também vai receber né? Quando você tem um telefone fixo aí na sua casa, você não está mais conversando por comutação de circuito. Na verdade, você está conversando por voz sobre IP, né? Então, ó, já tem a dica aqui, ó. É o processo de transmitir, né? Transmitir e receber mensagens, ideias e informações, né? Que aí ele está falando, ó, esse processo envolve tanto linguagem verbal, ou seja, falada, escrita, né? Quanto linguagem não verbal, gestos, expressões, desenhos, gráficos e por aí vai, né? Igual, por exemplo, a gente passa, eu queria que hoje em dia o pessoal falasse sobre física quando você está lá no jardim, né? Quando você está começando seus estudos ali e você só estuda matemática, eu não sei o porquê que, é, pelo menos o modelo de ensino aqui no Brasil, ele não entende que a criança ela já tem inteligência para entender física. Porque matemática é muito abstrato, né? Às vezes você fica, moço, por que que eu tenho que estudar esse negócio de gráfico, gráfico linear, parábola, né? Você fica, às vezes, não é que coisa mais abstrata, para que que eu vou utilizar isso? Aí lá na frente é que você vai descobrir que a matemática serve para muita coisa, inclusive, né? Graças à matemática que a gente tem hoje celular, né? Que na verdade hoje o celular é um computador, né? Graças a Deus a gente tem computadores, né? Não sei se vocês sabem, mas a ciência da computação, né, na verdade, um ramo da matemática. Foi um curso que foi criado por conta da matemática, né? Muitos matemáticos, principalmente na época lá do Gauss, né, eles precisavam fazer censo, né? O que que o censo faz? Ele faz pesquisa geográfica, né? Sobre topografia de terreno, sobre várias coisas, né? O que que as pessoas andam, né? No caso, hoje em dia, né? O que que você anda assistindo? Ah, você assiste TV aberta ou você assiste YouTube, né? Então você precisa fazer a coleta desses dados. E é uma coleta de dados massiva. Para você pegar esses dados de forma massiva, ou seja, muitos dados, e fazer o tratamento devido, só uma máquina, né, que consegue fazer isso em tempo hábil. Se você contratar pessoas, pode ser PhD, pode ser os caras que for, né, PhD em física, em química, em matemática aí, mas o processo ele vai continuar sendo lento, né? Então, graças à matemática que a gente tem muita coisa aí, né? Tem a física, né? Aí depois é por isso que a gente tem que estudar de tudo, né? Mesmo que você não vá para essa área, né? Mas a gente tem que estudar de tudo para a gente saber, né? Como que a sociedade nossa, né? A sociedade moderna, ela está andando. Então, já ficou óbvio, né? Que provavelmente é a letra A, né? Que é o conceito aqui, o mais correto de comunicação. Por isso que é importante a gente sempre estar olhando no texto lá no livro, né, para entender o que, né, que aí que é o processo de comunicação, né? Você transmite ideias, né, ou áudio, ou vídeo, né, falado ou escrito, né? Linguagem verbal aí, e não verbal também, né? Fazendo símbolos, imagens, né, que representam. A gente vai ver muitos símbolos, né? Imagens que representam circuitos elétricos, por exemplo. Vamos para o próximo aqui, ó. Conceito de linguagem verbal. A gente teve até uma palhinha aqui, né? Ó, linguagem verbal, ó, palavras faladas ou escritas. Nesse, nesse resumo aqui né, que a gente viu aqui, ó. Então, qual o conceito da linguagem verbal? Eu peguei lá do livro didático de vocês aqui, né, o conceito, né? Então, é definida como aquela que utiliza, né, palavras, né? A gente viu anteriormente aí,
seja na forma falada, seja na forma escrita, para transmitir mensagens, né? Um dos primeiros protocolos aí de transmissão de mensagem, né? Não falada, mas não escrita, né? Na verdade é escrita, né? É o famoso aí código Morse. Não sei se vocês sabiam aí. Código Morse ele foi criado, eu esqueci, foi o nome do, eu não sei o que, o, o que criou esse código. E aí esse código Morse aí, ele foi depois, né, muito tempo, na verdade foi, eu estava misturando as histórias, né? O código Morse já tinha sido criado e daí tinha um cidadão que ele criou o telégrafo, né? E na verdade a esposa dele estava doente e ele tinha ido buscar, né, um médico, uma ajuda, né? E ele foi, só que ele não, né, como se diz, você tinha que pegar trem, né? E olha que o progresso já estava acontecendo, né? Tinha trem, né? Não tinha avião ainda, né? Mas o progresso já estava ocorrendo aí na sociedade. Mas infelizmente, né, não deu tempo, porque ele tinha que ir lá, pegar o doutor e voltar e chegar. Infelizmente, a esposa dele morreu aí de doença, né? E ele pegou e pensou no telégrafo, né? No sistema em que ele pudesse mandar mensagem, porque aí levaria muito menos tempo, né? Se ele enviasse a mensagem e aí o médico já viesse lá para atender, né? E infelizmente, por conta aí dessa tragédia, o inventor aí do telégrafo, ele foi motivado por esse problema. E, na verdade, né, eu acho que até comentei isso nas aulas anteriores aqui, né? Se eu não comentei, provavelmente eu vou comentar, né? Você hoje é contratado, independente se você faz o curso aí de, sei lá, português, né, para ser professor de português, ou professor de física, né, ou engenheiro, ou uma enfermeira, ou um médico, não interessa. Quando você é contratado para resolver problemas, né? Mas que tipo de problema? Problemas das mais variadas formas. Se você faz o curso de enfermagem, você é contratado para resolver problemas dentro do âmbito da enfermagem, né? No caso de vocês aqui, né, estão fazendo a eletrotécnica, então vocês são contratados para resolver problemas, né, da eletrotécnica. Então é fundamental, né, você já ter essa cabeça, né, de que é bom resolver problema. Ah, professor, eu não gosto de problema, não. Deixa eu te falar uma novidade, eu também não gosto, não. E provavelmente todos que estão me assistindo aí, ninguém gosta de problema. Quem gosta de problema, levanta a mão, né? Minha mão colou aqui na cadeira agora. Então, gostar de problema, ninguém gosta, né? Mas se você entender que para você, né, despontar na sua área, para você até mesmo ser aprovado numa vaga aí, né, de qualquer que seja o emprego, saiba que você vai resolver problemas sobre alguma coisa, né? No caso de vocês, vocês vão resolver problema numa indústria, né? Montando um quadro lá de partida de motores, né? Que é um dos mais comuns aí, né? Que vocês resolvem. Ou então sendo fiscal de rede. Eu já fui fiscal de rede na época da Celg, né? Aí depois virou a Enel, agora atualmente é a Equatorial Distribuição, né? Então, você tem que saber resolver esses problemas, né? Primeiro, para você saber resolver o problema, você tem que ter o conteúdo ali, né? E segundo, tendo o conteúdo, você tem que saber como que você vai pegar aquele conteúdo, né? E transfigurar aquele conteúdo na resolução de vários problemas, tá? Então, ó, a dica aqui, né? A verbal, né? Ó, eu uso palavras quando se fala ou escreve. Ó, está promissor. É a língua que utilizamos com os nossos familiares e amigos sem formalidade. Não.
Independe da fala ou escrita, não precisa de palavras. Também não. É o uso de palavras como um padrão formal. Então, o que mais se adequa aqui é a letra A, né? É o uso de palavras quando se fala ou escreve, que está a definição lá do livro de vocês, né? Da linguagem, né, verbal. Vamos para o próximo aqui, ó. Quais os elementos da comunicação? Como esse daqui é mais teórico, eu peguei aqui um exemplo lá do livro de vocês, ó, que fala, ó, o livro detalha que a comunicação, ó, tem que ter um emissor, né, aquele que envia a mensagem, o receptor, aquele que recebe, é igual o sistema elétrico de potência, né? Ele tem a geração, tem a transmissão, distribuição e o consumo. Ou seja, a energia é criada, é gerada, transmitida, distribuída num centro urbano ou na zona rural, né? Que é a rede de distribuição rural, né? A RDR, né? E a urbana é a RDU. E essa, né, todo esse esquema aí, né, de gerar, transmitir, distribuir, o final das contas é para quem? Para quem consome, né? Ou seja, uma residência, um comércio, uma indústria. Então, um dos elementos aí da comunicação do mesmo jeito. Você emite uma mensagem porque alguém está recebendo, né? Não tem sentido eu enviar uma mensagem, né, para ninguém, né, para ninguém, né? Quando eu envio uma mensagem, eu estou enviando a mensagem para alguém, né, para um interlocutor aí, ó. Referente ao assunto dessa mensagem, né? A mensagem, a informação enviada, o canal, né, o meio de transmissão da mensagem aqui, né? Se a gente tivesse no momento presencial, né, nós vamos dizer assim, o canal aqui, né, seria o ar, né? Ainda está sendo, né? Eu tenho o ar aqui em volta, ele vem aqui pelo microfone, viaja aí pela rede, pela internet e chega no link de stream de vocês aí, de cada um aqui, né? Então, o canal vai ser o meio, né? Tanto é o ar quanto o microfone e o protocolo aí de transmissão aí né, da Microsoft aí no Teams aí. O código é o conjunto de sinais usados aí na comunicação, né? No caso aqui, o código aqui, né, é a palavra, né, o português, né, português Brasil. O feedback, né, é vocês ouvindo a mensagem, né, lançam um feedback ou não, né? Aí na maioria, quando é aula assim, né, a gente fala na maioria do tempo aí, mas às vezes o pessoal dá o feedback, igual o colega deu feedback aí na aula passada, tá? Então, você tem um, um receptor, ó, tem um referente, ó. Pelo que eu tô olhando aqui, ó, os elementos que estão aparecendo aqui, ó, é da letra C, ó. Então, um receptor, um referente, ele colocou numa sequência aqui, numa lógica aqui, né? O receptor recebe um referente aqui, ó, que é um assunto. Esse assunto vem através da mensagem. Vamos supor que você está recebendo uma mensagem no WhatsApp aí, né? Então, o assunto da mensagem, né, é recebida por você, tá? Através de um canal, né, que foi o WhatsApp, né? Vocês utilizando ou a rede 3G ou então o Wi-Fi da casa de vocês, né? O código, né? Conjunto de sinais aqui, no caso, sinais aqui, né? Está sendo interpretado aí pelo microfone, que vai chegar à caixa de som de vocês aí. E o feedback, né? É você entendendo aí o conteúdo, né? Ou não, ou tendo dúvida, e aí me dá o feedback. Professor, explica melhor isso. Então, realmente, é a letra C aqui, do 3. Vamos para o próximo aqui. O que significa coerência textual, né? Já que no livro fala, ó, que coerência textual é a relação lógica entre as ideias de um texto, permitindo a compreensão da mensagem. É a organização das ideias, né? E
a organização das ideias, né, de forma que elas façam sentido e não contradigam, né, o, a própria coerência aí, né? Então, assim, vamos ver aqui, ó, a forma lógica, como essas ideias se relacionam. Basicamente, o resumo é esse. Eu acredito que é essa daqui mesmo, ó. São os conectivos que usamos para dar sentido ao texto. Também os conectivos ajudam, né? Mas a coerência é a lógica que relaciona mesmo. Relação harmoniosa entre as ideias apresentadas em um texto, também pode ser, tá? Mas a forma lógica aqui eu achei mais interessante, que é né? Que é o que está falando aqui na definição, né? É a segunda abordagem do texto. Não. Inclusive, ó, eu peguei até um exemplo aqui, ó, da reação harmoniosa aqui, ó. Ó, o exemplo de relação harmoniosa, ó, a gente encontra aqui, ó, nesse parágrafo, ó, que discute os benefícios. Ele está lá no livro de vocês, ó. O exercício físico regular é fundamental para a saúde e o bem-estar, né? Ele fortalece o sistema cardiovascular, melhora a disposição e o humor, auxilia no controle de peso. Além disso, a prática regular de exercício, olha eu comendo a vírgula aqui, né? A prática regular de exercícios reduz doenças crônicas, como diabetes, hipertensão. Inclusive, eu sigo um médico aí, um canal de medicina aí no YouTube. Vocês sabiam que a definição de hipertensão ela mudou? Antigamente era 14, o pessoal chama 14/8, né? Seria vamos dizer assim, a pressão normal. Agora, quem tem, acho que é 13 ou a diastólica eu não lembro não, 13, acho que é 13/8, mais ou menos assim. Eles diminuíram é, um degrau aí, você já é tratado como pré-hipertenso. Então muda-se, né, com o tempo aí, a gente tem que estar ligado com isso. Aí tá vendo que a lógica aqui, ele tá falando os benefícios, né, do, do exercício físico, né, diminui doenças crônicas, né, como diabetes é crônico. Se a gente come aí açúcar demais aí, né, a gente, não só açúcar, né, mas tudo que causa impacto no fígado, né, ele deteriora, né? E a gente sabe, né, que a única certeza que a gente tem é que a gente vai envelhecer e uma hora Jesus vai chamar a gente, né? Então, quanto mais tempo passa aí, né, esses problemas crônicos, eles podem acometer a gente, igual o diabetes e pressão, né, hipertensão, né? E contribui para a manutenção da saúde mental, né? A coisa boa é você não ter que tomar aquele quilo de remédio, né? Eu já tomo remédio já para hipertensão, né? Mas eu já estou tomando medidas aí paliativas para pelo menos para diminuir, né? E quem sabe no próximo ano não tomar mais. Então você está vendo que a coerência textual aqui, né? Garantiu, né? é, Garantiu que a gente entendesse tudo. Até o livro lá, ele separa aqui, né? Análise da coerência, a ideia primária, que é a importância do exercício físico da saúde, ó. As ideias secundárias, ó, fortalece o sistema cardiovascular, né? Previne infarto aí do miocárdio, por exemplo, né? Melhora a disposição, melhor da disposição e do humor, né? Ou seja, se você não precisa ficar lembrando de tomar remédio todo santo dia aí, né? Você fica até mais disposto aí, né? Você não fica com sobrepeso e tal. Auxílio no controle do peso, né? Redução no risco de doenças crônicas, contribuição para a saúde mental. Inclusive, essa coerência textual aqui, ela está de forma dissertativa. Um texto dissertativo, ele tem um tema, né? Esse tema, eu poderia dizer que é a ideia primária. E as ideias secundárias do tema, né? São essas aqui, né? Que é fortalecimento. Inclusive, a partir dessas ideias secundárias, eu posso fazer um texto dissertativo utilizando cada uma dessas ideias secundárias, por exemplo.
eu posso fazer o primeiro parágrafo dessa dissertação, né, falando sobre a importância da saúde, né? Aí vamos supor, pelo menos lá no Enem, eles pedem 45 linhas, não sei se modificou. Aí o ideal é você pegar três ideias, né? Então você poderia pegar a importância do exercício físico para a saúde e vamos supor essas três primeiras ideias aqui, né? E cada uma delas você vai fazer um parágrafo, né? O parágrafo falando sobre o fortalecimento do sistema cardiovascular, se você concorda, trazendo dados, a melhora da disposição e do humor, né? E auxílio no controle de peso. E no final você faz a conclusão, né? A conclusão ali, interligando tudo, colocando lá com tudo, né? Com tudo, né? A importância do exercício físico fortalece o sistema, ou coloca assim, em virtude dos fatos mencionados, né? E por aí vai. Você vai construindo essa coesão. Na verdade, a monografia, né, que o pessoal faz aí, ou o trabalho final de curso, né? Sempre eles pedem num num formato, no formato dissertativo, porque ele é para um texto dissertativo ele ser bom, ele tem que ser carregado de coerência textual, né? Tem que ter interligação ali, né? É igual que acho que é um dos itens que fala aqui, né? Não, acho que foi do anterior, né? Conectivos, né? Você tem que ter, mas a lógica, as ideias aqui, elas têm que casar direitinho aqui. Vamos para o próximo aqui. O que significa coesão textual, né? Tá vendo que no último foi coerência, né? Agora coesão, né? Coesão tem a ver com adesão. Deixa eu colocar aqui o que eu peguei lá do livro didático de vocês, né? Então, a coesão, né, é a utilização adequada de elementos que conectam, agora sim, ó, um texto, né, coeso, ele tem as ideias igual, né, igual mostrou na atividade anterior, né? Mas ele precisa também de ter coesão, né? Ele precisa de coerência, mas essa coesão é a utilização adequada dos elementos que conectam as partes de um texto, como palavras, frases, parágrafos. Lembra que eu comecei a citar que um texto esse texto aqui, né, com coerência, com coerência textual, eu poderia colocar ele de forma dissertativa, né? Por quê? Porque essas partes que conecta, que é o tema inicial, depois as ideias secundárias lá, né? Você faz um parágrafo sobre cada uma delas, né? E aí você vai utilizando palavras, por exemplo, embora o exercício pode, né, cansar você e tal. Você pode ficar cansado com o exercício físico, mas a longo prazo ele é benéfico por isso, por isso e por aquilo, né? Então esse embora ele, né, tipo assim, eu sei que vai ter gente que vai falar que fica cansado com o exercício físico, mas a prática constante, né, a constância dele no final das contas, você vai, né, você vai obter saúde. É óbvio que você tem que fazer esse exercício, mas fazer esse exercício com cautela, com consciência, você tem que considerar a sua idade. Por isso que toda vez que você vai na academia, né? Toda vez não, né? Pelo menos a primeira vez, você faz uma avaliação física, né? Para saber se você está apto àquele tipo de exercício, né? A musculação, às vezes, não, vou colocar primeiro você na ergometria, né? Vai fazer ergometria primeiro, aí daqui uma semana eu vou te colocar para já começar a fazer musculação e assim por diante, né? Fazendo uma progressão não só de carga, mas uma progressão, né, de atividades aí para não impactar, porque depende da sua idade, depende da condição física em que você se encontra, né? Então, tá vendo a coesão textual aí, né? Aí, ó, tem os conectivos. Lembra que eu falei na conclusão, né? Contudo, né? Em virtude dos fatos mencionados, né?
Então, essa coesão textual aí, né? Ela precisa desses elementos aí, né, para conectar justamente as ideias aí, né? Então, o próprio, né, já está denunciando aqui, ó, conectivos que utilizamos para dar sentido ao texto aqui, né? No caso que eu estava dando exemplo, um texto dissertativo, né? Ó, ainda peguei aqui, ó, lá da apostila de vocês. Ó, é interessante saber que duas linguagens podem aparecer juntas na transmissão de uma mesma mensagem, como é o caso das tirinhas, cartazes, charges e anúncios, né? Então, às vezes, dependendo da época política, né? O pessoal utiliza, né, tirinha, cartaz, charge, né? Para você expressar ideias que às vezes elas não estão diretamente ali, mas elas causam toda a coesão, né? Todo o sentido, né? O sentido ali no entendimento do texto, né? Então, o conectivo, ó, como é o caso de, né? Esse conectivo aqui, ó, peraí, quase que desligou aqui. Ó, como é o caso de, ó, estabelece uma relação de exemplificação entre a afirmação inicial que você estava falando, né? E a próxima, né? Aqui, ó, as duas linguagens podem aparecer juntas, né? E os exemplos citados, tirinhas, cartazes e charges, né? E anúncios, né? Então, a referência, né? O uso de pronomes demonstrativos, como nesse tipo de linguagem, né, ó, referência à linguagem não verbal e de advérbios como aqui, né, indicando o lugar, né, advérbio de lugar, né, ajudar a conectar as ideias ao longo do texto. Sequência lógica, é a apresentação de ideias que segue, né, uma sequência lógica onde a definição e a exemplificação, né, primeiro você define, é igual eu estou fazendo aqui, ó, peguei a definição do livro e dependendo do que pergunta aqui, né? Nós estamos dando exemplos, tá? Então é o C aqui, ó, são conectivos que utilizamos para dar sentido ao texto. Em quais partes são divididas um parágrafo? Né? Então, ó, no livro, ó, lá no capítulo 4, eu encontrei aqui, ó, um texto ó, que trata de parágrafos, né? Explica que a estrutura interna de um parágrafo envolve os conceitos de período, oração e frase. Então, para relembrar, né, eu coloquei aqui, ó, período, ó, orações, né, compostas por mais de um verbo, né, ou seja, ó, mais de uma ação aí. Aí, oração, né, enunciado que tem sentido e é composto por um verbo, né? Então, essa frase aqui, ó, esse período aqui, ó, se ele tiver dois verbos, então ele vai ter duas orações, né? Ou seja, ele vai ter a descrição de duas ações, né? Então, a frase, né, ó, o enunciado de sentido completo, podendo ser formado, ó, por uma ou várias palavras, né? Obviamente, provavelmente, né, na maioria dos casos, por várias palavras. Dependendo do estilo, né, se for uma tirinha, uma única palavra com uma exclamação ali, ela pode, né, trazer um sentido. Igual, lembra lá quando a gente. É óbvio que vocês devem lembrar, né? Lembra quando a gente levou o chocolate lá da Alemanha, lá, né? O 7-0, né? Aí eu lembro que tinha uma tirinha lá que colocava lá, chocolate não, né? E colocou bem assim, uma exclamação, né? E foi logo no outro dia depois do 7-0 da Alemanha, né? Obviamente todo mundo entendeu, né? Que o Brasil levou um chocolate aí de sete, acho que era de sete camadas que ele falava lá. Um negócio assim. Aí tinha um que ele falava uma palavra e depois falava uma frasinha lá. Aí dependendo do contexto, né? Então, ó, é período, né? Oração e frase. Vamos para o próximo. Estão quase acabando aqui. Aí, quais os tipos de parágrafos que apresenta diálogos e relatos de fato, né? Então, ó, você apresentar um diálogo, um relato de um fato, ó, definição, ó, de acordo com o livro,
Os parágrafos narrativos são aqueles que apresentam diálogos e relatam fatos ou acontecimentos. Tem até um livro, eu mesmo não gostei dele, não. Quando eu li, se eu não me engano, chamava O Cortiço. Eu nem lembro mais o autor lá. Eram uns livros que a gente tinha que ler para fazer prova de literatura para o vestibular lá da Federal. Acho que hoje em dia nem faz mais esse tipo de prova. E aí um dos livros lá escolhido, né, para a prova lá de literatura era o Cortiço, que aí o gênero dele era um gênero narrativo, né? Não, tudo nele pendia para o narrativo. Desde o início lá, quando estava amanhecendo lá no Cortiço, aí ele narrava diretamente, falando que as pessoas estavam caminhando, né, de forma preguiçosa, até utilizando figuras de linguagem, né? Não que o caminhar é preguiçoso, né? Mas o caminhar ele estava devagar, por isso que ele chamou de caminhar preguiçoso. Eu sei que ele descrevia tudo, tudo. Aí o gênero desse texto lá do O Cortiço é narrativo, beleza? Então, ó, aí igual aqui, ó, eu coloquei um exemplo aqui para vocês, ó. Uma mulher estava em um restaurante e solicitou uma sopa ao garçom, que lhe atendeu afastando-se em seguida. A mulher então chamou novamente, né? Então, ó, eu tô narrando aqui né, a cena, né? Isso acontece muito em novela, minissérie, né? Que aí o pessoal vai lendo o roteiro lá, isso aqui é a cena. Aí os atores aí vão fazendo, ó. Que possa ajudar a senhora? Perguntou o garçom. O senhor poderia tomar a sopa, por favor? Ó, confuso com o pedido. Então, tá vendo? Tô narrando toda uma história aqui, né? E aí, falando, né, que a sopa tá fria aqui, que você pode experimentá-la, né? Beleza? Eu só tô correndo um pouco rápido aqui, pessoal, porque eu tô vendo aqui que já deu a hora aqui, a outra turma deve estar me esperando, mas vou finalizar aqui, tá? Ao conceito de descrição. Tá vendo? Ó? Narração, né? Inclusive, esse o Cortiço, ele é narrativo e descritivo, né? Porque ele narra a situação e descreve lá, ó. Agora, descrição, né? Peguei lá do livro, ó. Ó, e define como ato de relatar as características de um objeto, pessoa ou situação, utilizando palavras para criar uma imagem na mente do leitor ou ouvinte. É igual eu falei lá no Cortiço, né? Ele é narrativo descritivo. Agora eu lembrei. Ele narra os fatos, né? Mas ele descreve, aí igual eu falei, né? Ele poderia falar, né? As pessoas estavam andando muito devagar, mas como o texto já é meio enfadonho, né? Assim, pelo menos eu acho, né? Tem gente que gosta. É, daí ele usa figuras de linguagem. O fulano estava andando, né, igual uma tartaruga, né, ou andando de forma preguiçosa, né, para você criar uma imagem, né? Se falar, estava andando igual uma tartaruga, você já pensa em quê? Já numa tartaruga, né? Então, é para criar essa imagem, né? A descrição, né? Você relata e cria essa imagem na mente, né? Então, a presença de um narrador, não. Olha, apresentar, desenvolver e defender uma ideia, não. Aí já seria dissertação. Os verbos de ação fazem parte de sua estrutura? Não necessariamente. É a arte de ilustrar um objeto, pessoa ou ambiente, né? Você descrever, né, um fato, ou um objeto, ou uma pessoa. O que significa descrição subjetiva? Eu peguei um exemplo lá do livro de vocês. Olha, aborda lá no capítulo 5, onde explica que a descrição pode ser influenciada pelo ponto de vista do observador. É igual eu falei, o fulano estava parecendo uma tartaruga, né? Ou o fulano caía mais que o Neymar. Aí você já lembra, né? Que o Neymar cai tanto, né? Aí você já até enxerga o fulano parecendo o Neymar, né? Então, a descrição subjetiva, ó, né? O observador, ele influencia bastante, porque a sua impressão, né?
ele acaba passando, né, para quem está ouvindo a história ou está lendo aqui. A descrição subjetiva é quando ele utiliza a emoção para descrever algo, transmitindo suas impressões e sentimentos sobre o objeto. Igual nesse exemplo que eu peguei lá do livro, lá, ó, dentro do capítulo Casos e Relatos, ao descrever Darcy Ribeiro, né? Exemplo, trazia em seu rosto marcas de quem já deixou uma marca na história, as quais harmoniosamente faziam-lhe inspirar profunda confiança. Nesse trecho, né, a descrição vai além das características físicas de Darcy Ribeiro, né? Transmite a impressão de confiança que ele inspirava, né? É, é igual, por exemplo, né? Você vai fazer negócio, imagina, a pessoa vai lá de chinelo, sandália havaiana, né? Pode ser que a pessoa seja um bom profissional e tal, mas às vezes, né? Às vezes é como se diz, o você parecer, eu até vi, não sei se vocês já acompanham aí, tem no YouTube um canal lá muito engraçado, eu acho ele engraçado, né? Chama, acho que é RH Sincero. E aí a moça lá do RH Sincero fala, né? Às vezes é melhor você parecer bom do que ser bom. Porque você ser bom, né? Como se diz? Você, aí quando fala bom, né? Bom numa atividade, numa tarefa, por exemplo, às vezes você é um bom profissional, você é um bom eletrotécnico, mas você é uma pessoa, né? Vamos dizer assim, introvertida, não consegue falar em público e tal. Aí você, quando é assim, você passa uma impressão de que você não sabe de nada, né? Pode ser, né? Que você, não, esse cara é parar demais, não sei o quê. Imagina ele trabalhando aqui. A fábrica vai pegar fogo e o cara vai ficar ali já doidão, né? Vai ficar ali parado e estático, né? Aí às vezes você parecer ser bom, mesmo você não sendo, vamos dizer, 100%, e obviamente nunca a gente vai ser 100%, porque sempre a gente está evoluindo. É igual aqui, né? A aula que eu estou ministrando para vocês foi melhor do que a aula anterior que eu ministrei. Por quê? Porque desde a quarta-feira passada eu já ministrei várias aulas, né? E já apurei aqui, né? O conteúdo, já melhorei muita coisa. Então, né? O subjetivo aí, né? Ele acontece quando usamos a emoção, né? Para descrever um objeto aqui, né? Conforme a definição do livro. Agora, a última aqui, né? Para a gente fechar com chave de ouro, né? Qual o conceito do texto dissertativo? Inclusive, o dissertativo, pessoal, ele é um dos mais utilizados, seja para você fazer um trabalho final de curso, para você fazer uma prova, né? Um processo seletivo aí, né? Sempre a gente utiliza a forma dissertativa, porque a gente tem um tema, tem uma ideia, né? E a gente desenvolve essa ideia, ou defende, ou refuta ela, né? Então, ó, ele define o livro, né, como aquele que se caracteriza pela defesa de uma ideia, né, ou pelo questionamento acerca de determinado assunto. Sempre a dissertação você vai falar, né, uma, sobre um assunto, né, uma ideia, um tema, né, que aí chama tema no caso, né, do vestibular lá. E aí você vai falar se você concorda, se você não concorda, né? E, ou seja, é um texto onde o autor expõe seu ponto de vista sobre algo, né? Utilizando argumentos para sustentar, né? O pessoal lá da Grécia Antiga aí, né? Já os argumentadores aí, né? Tinha os sofistas e tinha sei que tinha duas vertentes. Eu só lembro de uma aqui, que aí o pessoal fazia a retórica, né? Já viu aquele pessoal que fala muita coisa, assim, um cara muito rebuscado. Às vezes até aquilo que ele está falando pode até ser mentiroso, mas às vezes até a forma com que ele fala, né? Você te convence, né? A maioria do pessoal que dá golpe, os malandros aí, né? Eles são bons de conversa, bons de papo, né? Mas às vezes você está recebendo só um golpe. Às vezes faz o chamado gatilho mental, né? Por exemplo, quer ganhar dinheiro, não sei o que, igual acontece aí na internet, né? É só você jogar um joguinho aqui, né? Um tigrinho, não sei o que, e você vai ganhar dinheiro.
Aí quando você escuta ganhar dinheiro, você não escuta mais nada, né? Ah, não, vou ganhar dinheiro, né? É uma renda extra, é não sei o quê, né? Então, às vezes, né, o dissertativo, ele vai lá no seu emocional, né? Ele usa a lógica, mas pensando no emocional, igual, por exemplo, né, não tem os shorts, né? Shorts aí do YouTube, tem aquele do TikTok, né? Ele é projetado justamente para prender sua atenção ali. Você fica ali doido, né? Se você começa com aquele trem ali, quando você pensa que não, já deu meia hora, né? Então, assim, o dissertativo, ele pega um estudo, pega um argumento e disseca ele, né? Defende ou refuta aquela ideia, né? Um exemplo eu peguei lá na página 79, ó. O mundo e as pessoas estão sempre esperando de nós uma posição, né? Frente aos diversos temas. Nessas situações, somos motivados a organizar nossos pensamentos, argumentos e utilizar a linguagem para produzir uma dissertação. Ou seja, por meio da organização de palavras, frases e textos, podemos apresentar ideias, desenvolver raciocínios, analisar contextos, dados e fatos, né? Quando dissertamos, temos a oportunidade de argumentar, né? Para defender o que pensamos. Então, o texto que possui elementos como narrador e personagem, não é, né? Utiliza verbos de ligação, às vezes sim, né? Descreve objetos, ambientes e pessoas, a gente já viu que é o, o subjetivo, né? E caracterizado pela defesa de ideias, né? Então, o C aqui, né? Caracterizado pela defesa de ideias. Beleza, pessoal? Então, ó, relembrando aqui, lá nos dois fóruns, tá? Já deixei para vocês eu já corrigi de alguns aí, né? Vi que enquanto a gente estava em aula aqui, alguns já estavam enviando, né? Já corrigi o envio daquele do quem não fez, envia, pessoal, tá? Que aí eu vou estar corrigindo do fórum de discussão, deixei duas dicas lá para vocês, né? Tá em azul lá, né? Deixa eu parar de compartilhar aqui, que eu já tenho que entrar na outra ali. É, aqui, ó. Eu falei isso no início da aula, né? Mas só reforçando, ó. Deixei em cada um dos fóruns um texto aqui resumindo aqui, né? Resumindo o que a gente falou aqui na aula, né? Para dar uma ideia para vocês, né? E envie, não esqueçam de fazer o questionário, que foi o que a gente analisou agora também, né? E quem não enviou atividade, envia, tá, pessoal? Estou corrigindo. Eu corrigi o que vocês enviaram aí desde a semana passada já, tá? E aí estou aguardando. Aí na próxima semana a gente vai iniciar outra UC, né? Outra unidade curricular, que é a eletricidade básica, tá, pessoal? Mas aí continue enviando aí para eu corrigir, né? Que até eu acredito que até na sexta-feira eu já tenha corrigido tudo aí, caso vocês enviem. Mas assim, aqui está no sistema, tá até dia 30, ou seja, até então, se vocês não enviarem tudo, né? Vocês têm até o dia 30, né? Ou seja, até terça-feira próxima para enviar as tarefas aqui. Não se esqueçam, viu? Envie, que aí já no dia primeiro, né? 1/10 aí, a gente já vai começar com eletricidade, tá? Então é isso, pessoal. Desculpa a demora e ter pego um pouco mais do horário aqui, mas eu achei necessário. Beleza? Fiquem com Deus, tá? Até a próxima web aula. E envia lá, não esquece de enviar, não, que eu tô de olho aí. Aí você enviar e me mandar mensagem falando que já enviou aí, e eu não responder, pode falar lá com a Lira, que a Lira puxa minha orelha e aí eu faço a correção, tá bom? Tá, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima web aula. É, falou.